que é a tradição do nosso convidado dar o nome ao podcast. Então, você tem alguma ideia de qual pode ser o nome do Pode Sem Nome? Pode sem nome? É. Pode pôr. E aí, galera, bem-vindos ao segundo episódio do Pode Sem Nome. Prometeram, é o nosso segundo episódio e no episódio passado a Gi e a Manu prometeram que estaríamos aqui, então estamos aqui. Eu sou o Gianluca Gracioli. Eu sou a Juliana Xavier e eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados, eu estou utilizando óculos e agora eu estou usando uma regata preta. Eu sou o Gianluca, como eu já me apresentei. Eu sou branco, de cabelo cacheado loiro e eu estou vestindo uma blusa vinho. E aí, nós estamos aqui com o professor André Casas, que ele é professor aqui do Instituto do Mar. Ele tem, na verdade, ele é formado na Unicamp, tem mestrado em anatomia e pela USP e pós-doutorado. Também eu vou pedir para ele falar melhor sobre a formação dele. Tá bom, eu me apresento primeiro? Isso. Tá bom. Bom, eu sou André Casas, eu sou homem, sou branco, eu tenho 49 anos, tenho cabelos grisalhos, tô com uma camiseta azul com o logo do nosso laboratório, que é o Lafevimar, tô com calça jeans e tênis. E tô de óculos também. Bom, você quer saber Sobre minha a sua formação? Bom, Isso. eu sou biólogo, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, eu fiz licenciatura, que é uma parte da carreira que é focada, para a educação, para ser professor. Então eu escolhi isso, ser professor de Ciências Biológicas, fiz isso pela Unicamp. Em seguida fui fazer mestrado em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres, na veterinária, na USP. Fiz doutorado em Zoologia também na USP. Eu trabalhei com peixes ósseos durante o doutorado e com tubarões durante o mestrado. E fiz um pós-doc com anatomia e evolução de tubarões. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Seja muito bem-vindo e Muito obrigado. já que você é um especialista em entender os peixes, como eles funcionam, como evoluíram, os tubarões e as raias também, eu queria já começar te perguntando, e para que você responda de forma simples, o que exatamente a anatomia marinha estuda e por que ela é tão fundamental em entender o funcionamento por dentro desses animais. Pô, cara, você falou pra responder de forma simples. A gente tem que tentar. É difícil, né? Bom, por que é importante estudar anatomia dos vertebrados? Aí eu vou colocar vertebrados, que eu vou puxar um pouco mais para a minha área de interesse ou de maior compreensão, né, desse grande espectro que são os animais. Então são os vertebrados. A gente faz um recorte, a galera que estuda invertebrados e tem outros professores, outros pesquisadores que estudam os vertebrados. Então o nosso recorte aqui são os vertebrados. Então, tentando responder de forma mais pragmática, objetiva, né, a grande importância de se compreender a anatomia e a função, né, dos vertebrados marinhos é que a gente compreenda a nós mesmos. É que a gente compreenda o que somos, de onde viemos, quais são nossas origens, o que a gente carrega, né, de toda essa lição do oceano sobre a nossa forma e sobre a nossa função. Então, acho que essa, para mim, é a grande importância. É compreender o que a gente é. Que a gente faz parte desse jogo, desse grande Lego, que é a evolução. Sim. O senhor até apareceu, até deu aula pra gente no primeiro semestre. Sério? É verdade, Mentira. meu. Pô, tô lembrando aqui agora. E aí... Que bom, né, cara? Matéria de evolução, né? Eu achei bem legal, bem bacana essa aula. Eu sou foda. Então aqui a gente vai para a segunda pergunta, né? Na sua visão, como que esses problemas anatômicos, né? Como que um peixe que não cresce direito, ou que se ele fica doente, sei lá, como que ele se transforma num problema real na segurança alimentar, para as comunidades que dependem da pesca? Bom, são perguntas extremamente... Elas são perguntas simples, mas a resposta não é tão simples. Né? Elas são respostas extremamente multidisciplinares, transdisciplinares e que podem envolver infinitos aspectos, tanto da biologia, quanto da patologia, quanto da antropologia, enfim. Dá pra gente passar a semana inteira falando sobre isso.
Mas eu vou tentar mais uma vez ser, né, mais objetivo possível. Né? Qualquer lesão, qualquer problema que possa ocorrer para uma população ou para uma espécie de peixe, ela pode acabar no prato de alguém. Né? E, a rigor, a gente não sabe o que isso significa. São mais de 30 mil espécies de peixe. Quando você vai no açougue, quantas espécies você está lidando? Quando você compra... Você vai lá no açougue e compra um bife. E aí, quantas espécies são? Uma. O N é 1, é muito mais... E o N é 1 de espécies para quê? Para algo que está sendo produzido para aquilo. Né? Que é um animal de produção. E aqui eu não vou entrar no mérito, se tem que abater, se não tem, enfim. Mas, quando a gente fala de peixe, gente, né, são poucas as espécies de produção. A grande maioria dos peixes consumidos são peixes retirados in natura do seu ambiente. E a rigor a gente não sabe. Né? A gente não pode, é impossível, é humanamente impossível, né, a gente compreender de fato todos os riscos que estão envolvidos, né, no consumo de peixes com patologias, peixes enfermos, peixes infectados. A gente não sabe a longo prazo. Por quê? Porque peixes são 30 mil espécies. Né? Dá para falar de uma, de duas, de três? Dá. De 10? Das espécies que ocorrem aqui na costa? Pô, mais de 30 mil. Então tem uma frase que se usa muito na ictiologia, que é a ciência que estuda os peixes, é que, né, tem muito peixe para pouco tempo. Né? Talvez o tempo da nossa existência aqui não seja suficiente para a gente compreender o peixe. Mas, pensando em termos populacionais, uma população de peixes ou de uma espécie que é amplamente consumida na região, vamos recortar aqui para a Baixada Santista. Na Baixada Santista o pessoal adora comer o cação, né? A isca de cação. Você vai na praia ali, na temporada, nas férias, o turista desce e o pessoal vende isso na praia, a isca de cação. O que é o cação? O cação, a rigor, gente, nada mais é do que qualquer tubarão que é vendido de forma comercial para a população em geral. Tá? E esses tubarões são predadores de topo, então eles bioacumulam tudo que tem, né? Todo estressor ambiental, seja ele químico, bioquímico, plástico, que é bioquímico, enfim, né? Todo poluente, todos os rejeitos que nós produzimos e caem no mar, né, eles vão parar de uma forma ou de outra nos grandes predadores por bioacumulação. Sim. E quando a população se alimenta desses animais ali na praia, né, comendo sua isquinha, né, e aí? A gente não sabe. E aí a gente está falando de cação, que é umas 130 espécies aqui no nosso litoral. Né? Quando a gente fala de cação, a gente está falando, né, de predadores que acumulam, que podem acumular, por exemplo, cargas altíssimas, elevadas de mercúrio. E a gente sabe que o mercúrio é um metal pesado que afeta diretamente o sistema nervoso central. Se a gente sabe o que isso pode levar, uma contaminação por mercúrio ao ser humano, sim, intoxicações graves que podem levar à morte. Mas a gente não tem ainda um conhecimento muito refinado sobre os efeitos de fato às populações humanas. Agora, se a gente reconhece que isso é um problema de fato, né, vai afetar o consumidor, vai afetar quem está pescando, porque o consumidor vai deixar de consumir. Se eu falar assim, porra, cara, não pode consumir o caçãozinho lá da praia, porque senão você vai ficar com uma contaminação. Você pode ser contaminado por mercúrio e isso pode levar um dano no seu sistema nervoso. Você pode ter dano severo no sistema nervoso. O cara para de consumir, o pescador para de vender. O pescador artesanal ele depende disso para sobreviver. Né? Aliás, o pescador artesanal depende do ambiente mais pristino possível, mais preservado possível, para manter essa população em boa saúde, para ele poder vender isso. Então tá tudo interligado, cara, tá tudo interligado. Então e aí você falou da anatomia, eu não lembro agora se você fez uma pergunta linkando com a anatomia. Eu acho que foi parte da primeira pergunta, mas a galera de casa acho que já percebeu que a gente está em um ambiente diferente do que foi o primeiro episódio. Então eu queria saber de você, professor, o que vocês fazem aqui no La Fève Mar.
A gente faz bastante coisa aqui. Além de atender alunos, Sim. Né, a gente desenvolve algumas pesquisas, né, alguns projetos de mestrado e doutorado aqui e de iniciação científica, né, assim como TCCs também. A gente orienta bastante TCC aqui. Todos eles voltados de alguma maneira às questões ecomorfológicas. Né? Então, quando a gente fala em ecomorfologia, soa mais aprazível, né? Soa mais linkado aos motes do Instituto. Né? A gente está mais alinhado, quando fala em ecomorfologia, ao programa de pós-graduação que a gente atende, né? Que é o Programa de Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira aqui da Unifesp. Mas, traduzindo essa ecomorfologia, né? E eu acho que isso é importante, deixando as coisas claras, né? Traduzir a ecomorfologia é estudar a anatomia, ou seja, a forma do indivíduo, sua função, né? O que a forma nos diz sobre a função, e como essa forma e função mudaram ao longo do tempo. Sim. Ou seja, dentro de um contexto evolutivo, é isso. Ecomorfologia estudar anatomia, forma e função nesse laboratório de vertebrados marinhos. A gente tem um recorte mais amplo do que os peixes. Né? Então a gente tem alguns trabalhos que a gente desenvolve aqui com cetáceos, né? com anatomia e descrição de cetáceos que ainda não nasceram, ou seja, fetos. Então ainda dentro, né, do ventre da mãe, né, a gente está estudando a anatomia desses indivíduos e assim a gente pode detectar mudanças ao longo do seu desenvolvimento. Então é algo extremamente inédito, pioneiro. A gente tem parcerias com instituições estrangeiras como Smithsonian, que é nos Estados Unidos, o Museu de História Natural de Londres, e através dessas parcerias a gente consegue, né, desenvolver esse projeto, que é um projeto de doutorado. A gente é essa linha da ecologia forense, né, que estuda o quê? Utiliza a metodologia forense, que é uma metodologia usada, né, num contexto criminológico, ou seja, para desvendar crimes. Né? A gente não está falando de crime na natureza. Né? A gente está falando de uma metodologia, a gente emprega essa metodologia, né, num contexto ecológico para descobrir o que está acontecendo, né, com as populações de cetáceos aqui da região. Né? Então a gente também está desenvolvendo essa linha, que é uma linha bastante interessante. Então, de repente, a gente visualiza uma lesão no indivíduo e aí a gente detecta, bom, essa lesão ela aconteceu antes do indivíduo morrer ou depois? Né? Então, parece bobo isso, né? Mas se a lesão tiver cicatrizada, por exemplo, esse indivíduo estava vivo. Sim. Então ele sofreu uma lesão durante a sua vida, porque a cicatrização só ocorre se o indivíduo estiver vivo, fisiologicamente se o indivíduo estiver vivo. Se a lesão não for cicatrizada, não tiver cicatrizada, ou ele morreu devido a esse evento, essa interação, ou essa lesão foi feita pós-mortem, depois que o indivíduo morreu. E aí caracteriza outro evento ecológico, que é a necrofagia. Então, essa é uma linha também que a gente vem desenvolvendo. Foi um mestrado, é um doutorado hoje, né, e a gente usa também, a gente trabalha com essa linha. Tem também trabalho de ecomorfologia clássico, com raias. A gente faz um trabalho de levantamento, estudo ecomorfológico entre espécies de raias, de diferentes profundidades, diferentes luminosidades. Então, para ver se há uma sobreposição de nichos, se há uma separação, se a forma prediz funções e prediz o uso do habitat, enfim. E os trabalhos de anatomia e evolução mais clássicos mesmo, né? Tem trabalhos com peixe ósseo, a gente trabalha com peixe-espada, trabalha com tubarão, tem trabalho com pinguim, enfim, vertebrados marinhos, né? É bastante coisa, bastante aluno, e a gente tenta fazer algumas coisas nesse sentido, né? Tenta entender, analisar, estudar a forma, compreender a função, porque a forma prediz uma função, né? E como essa forma e essa função mudam ao longo do tempo. E como, né? E isso, é isso que é importante dizer, gente. Essas mudanças, elas ocorreram em milhões de anos. Esses animais, eles mudaram ao longo de milhões e milhões de anos. Né? E eles não estão tendo tempo para mudar. Para a sobrevivência ocorrer de qualquer espécie, precisa de tempo para ela mudar.
Quando ela não tem tempo para mudar, você só tem duas opções. Ou ela sobrevive mal, ou ela não sobrevive. Para ela conseguir sobreviver, ela precisa de tempo. A gente não está dando esse tempo. As mudanças que estão acontecendo no mundo estão acontecendo de maneira muito rápida. Anos, meses, dias. Eventos pontuais catastróficos que destrói populações inteiras. E a gente não sabe a rigor, né, o quão isso pode afetar, né, determinadas populações e espécies. O que dá para ter ideia com a anatomia, função e evolução? A gente tem ideia de que determinado estressor ambiental causa mudança e a solução para uma mudança, né, a solução que a natureza deu para essa mudança foi essa. Uhum. Então vamos trazer para os tubarões aqui de novo. 60 milhões de anos atrás, houve um evento cataclísmico, catastrófico, né, no mundo, que foi aquele grande meteoro que extinguiu toda a fauna de dinossauros. O pessoal fala bastante aí no meteoro aqui. Mas esse meteoro também causou problemas no oceano, né? Também afetou. É tudo interconectado. A gente não está livre, né, das conexões que existem na biosfera, né? Beleza. Houve esse grande evento cataclísmico, né, esse grande meteoro. Nos oceanos, houve um favorecimento, né, de espécies que conseguiram lidar com o quê? Com aumento de temperatura, com ambientes mais rasos, né, com heterogeneidade de ambientes, né? Então, as outras espécies que não conseguiram mudar sua forma e sua função do corpo diante desses eventos estressores, elas se extinguiram. Quem ficou? Quem conseguiu mudar. Ou quem tinha, pelo menos, resiliência, resistência a essas mudanças. Então, a partir daí a gente consegue predizer algumas coisas, né? Do jeito que as coisas estão mudando hoje em dia, poucos vão resistir. Principalmente no oceano, poucos vão resistir. Você acha que... Pode falar. Não, eu ia perguntar se o senhor tem algum exemplo de mudança assim, anatômica por conta desses estressores. Tipo, o mais visível que o senhor já viu, mais como uma curiosidade. Mais visível que eu já vi? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Peguei de surpresa, né? Pegou. Por exemplo, existem eventos, né, de má formação que inviabilizam a sobrevivência desses indivíduos na natureza por muito tempo. Então, um exemplo que eu já vi, né, e já presenciei, dentro de uma ninhada, por exemplo, de tubarões azul, né, que tem, né, uma ninhada extensa com muitos filhotes, eu já vi nessa ninhada tubarões chifófagos, ou seja, com duas cabeças. Caraca. Né? Eu já vi também em ninhadas de tubarão azul. Por que eu estou falando tubarão azul? Porque tubarão azul é uma espécie comercializada a exaustão no Brasil e consumida a exaustão. E é permitido. Muitas espécies de tubarão são protegidas. Então, o seu comércio e pesca é ilegal, mas acontece. O tubarão azul não. O tubarão azul, ele pode ser pego, ele pode ser pescado. Mas aí você começa a examinar, né, começa a observar ao longo de um espaço de tempo, essas ninhadas, e você começa a reconhecer padrões de malformação que inviabilizam a sobrevivência de muitos desses indivíduos. Né? Qual o significado dessas malformações em termos de estressores? É difícil. É difícil prever. Pode ser um evento natural? Pode ser um evento natural. Alguns colegas até falam, isso está dentro da estatística do que pode acontecer, né, de malformações numa população. Beleza. Mas pode não ser. A gente precisa estudar. Sim. Então, um exemplo na minha opinião, um exemplo de algo que é extremamente danoso, né, para as populações de peixes, por exemplo, é o plástico. Vamos para o plástico. Né? Você falou num problema pontual, né? Sim. Vamos lá, problema pontual do plástico. Peixes que comem bexigas da bolinha, balão de festa,
infantil, onde vocês acham que esses balões vão parar? Vão parar no mar, gente. Sempre. Você vai, faz uma festa aqui e tal, vai lá, solta bexiga, faz protesto, bexiga no ar, vai tudo para dentro d'água. Os peixes comem. Né? Alguns colegas que trabalham com plástico e tal, e assim, não é minha área, mas muitos falam que o plástico é inócuo e tal, não sei o quê. Beleza, pode até ser pra gente, ou até pro peixe, em termos metabólicos ou em termos fisiológicos. Mas, né, ele não é inócuo quando o peixe come e fica entalado com uma bexiga. Porque ao ficar entalado com uma bexiga, ele vai morrer. Ele deixou de ser inócuo ali. E aí eu não estou falando de questão bioquímica, tá, gente? Não é minha pegada. É a pegada mais do professor Ítalo, da galera que trabalha mais com microplástico. Mas eu estou falando da questão anatômica mais básica e grosseira possível. O cara come uma bexiga, essa bexiga preenche a cavidade oral dele, ele não consegue mais respirar e morre. Se tornou um puta problema. Um grande problema. Se tornou um grande problema para esses animais. Eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi peixe com plástico grudado na boca. Eu já vi peixe com... que ele colocou, não sei como, mas... Sabe essas... Quando você abre a garrafa e sobra um lacrezinho pequenininho? Uhum. Ele entrou dentro do lacre. Nossa. Aí aquele lacre de plástico ficou... Ele cresce com aquilo, entendeu? Caraca. Então aquilo limita a mobilidade e ele vai ser uma presa mais suscetível. Né? Então, esse é um exemplo. Exemplo de contaminação real. Exemplo de contaminação real. Tem agora aqui teve um estudo até recente, se não me engano, de 2024 ou no começo de 2025, recente, um estudo bem recente, que apontou que existe uma elevadíssima concentração de cocaína nos tubarões aqui da nossa costa. Então o pessoal estudou, né, fez lá um estudo sobre as questões bioquímicas e detectaram. Tem uma contaminação alta de cocaína nos Rhizoprionodon lalande, né, nas espécies de cação frango, que é um cação super apreciado na culinária aqui do Sudeste. Né? Então, o que isso pode representar para o peixe, ficar contaminado com cocaína? Não sei. Pode ser um problema. O que isso pode representar pra gente? Não sei. A única coisa que eu sei é que é aquela sensação boa que a gente tem quando a gente entra no mar, agora pra mim pra mim era uma coisa meio mística, agora pra mim significa que tem muita cocaína na água, cara. Por isso que você fica tão feliz depois que você sai da praia. Nossa, tomei um banho de mar, fiquei relaxado, nossa, porra, é bom pra caralho. Cocaína na água, velho. Tanto de cocaína que tem na água. Só que dentro da água não tem só a gente tomando banho lá. Tem um monte de organismo. A gente tá falando de vertebrado. Imagina isso pros invertebrados, cara. Porque aí vem todo aquele papo de bioacumulação. Né? Todos os outros animais dessa teia alimentar estão se contaminando. Mas no final, né, o último cara que consome todos que estão contaminados são os grandes predadores. Então, eles têm elevadíssimas taxas de contaminação. Então, cocaína, anticoncepcional, hormônio, mercúrio, inseticidas, tudo que você possa imaginar vai parar nesses caras. Mas aí a gente não sabe até que ponto isso pode gerar danos. O que se sabe? Contaminação por mercúrio e metais pesados gera dano no sistema nervoso. Sim. Aqui no laboratório a gente teve um trabalho que examinou o encéfalo de aproximadamente 40 ou 50 exemplares de tubarão-martelo. Alguns desses exemplares apresentaram danos significativos na massa encefálica. E jovens ainda. Ou seja, não eram adultos. Então, os encéfalos dos juvenis a massa encefálica estava muito danificada. Duas hipóteses plausíveis. A técnica de preservação pode ter falhado e o encéfalo, né, se perdeu ali na técnica de preservar. Ou algo ambiental está causando uma patologia severa nesses indivíduos, que certamente inviabiliza todo o potencial biológico desses caras no ambiente. O que é potencial biológico? Nadar, comer, reproduzir, viver bem, né, a sua biologia dentro do ambiente.
Então, o cara que não tem um processador de dados, um encéfalo, ele não consegue fazer esses processamentos de maneira ótima. Isso pode interferir na população, que já é altamente ameaçado. Uma das espécies mais ameaçadas de tubarão são os tubarões martelos. Então, precisaria o quê? De réplicas, aumentar os estudos, refazer, aumentar o número de indivíduos, explorar um pouco mais para a gente poder bater o martelo. Mas é um indício, né, de algo que a gente está vendo real. Abre a cabeça do bicho, né, todos mais ou menos da mesma idade, do mesmo tamanho, e naquela população daquela região tem uma porcentagem que os encéfalos estão detonados. Isso a gente viu aqui, né, usando anatomia simples. Tecnologia de ponta, de bisturi, secar. Não tem nada além disso. Secar, olhar, observar e descrever. Eu queria entrar no âmbito, e aí mais para ligado ao que você faz, que você falou que essas espécies elas não estão tendo tempo. Você acha que o maior acelerador desse tempo é o humano? E como você acha que as mudanças climáticas também impactam diretamente nessas espécies de peixes, de tubarões, principalmente do que você vê no seu dia a dia? Então, eu acho que não dá pra falar que é o humano como espécie, entendeu? Quando você me pergunta se é o humano, aí a primeira coisa que um cara que trabalha com zoólogo, né, cara, não é humano, porque a gente também faz parte dessa jogada. Sim. Aí eu faço eu ponho uma vírgula até a página 2, né? Até a página 1, beleza, não é humano. Na página 2, a sociedade em que a gente vive, né? Então tem um contexto social, cultural. A gente não está falando só da espécie. Contexto antropológico, contexto econômico. Nesse contexto, nessa crise civilizatória, a civilização humana é a culpada de diminuir o tempo desses animais. Não a espécie humana, não o Homo sapiens. O Homo sapiens apareceu há pouco tempo. Faz parte. Né? Faz parte, nós éramos presa. Mas a civilização humana, ela é, na minha opinião, o principal fator. Até muito maior do que claro, as mudanças climáticas, elas advêm dessa crise civilizatória também, que a gente vive. Né? Que ela se inicia para valer mesmo, essa grande crise civilizatória, depois da Revolução Industrial. Que aí ela cresce, os problemas crescem exponencialmente, tanto sociais quanto ambientais. As grandes, né, disparidades econômicas, sociais, culturais, enfim, as grandes desigualdades, elas se iniciam a partir do advento da Revolução Industrial. Cara. Já existia desigualdade no mundo. A civilização humana, ela foi criada com bases na escravidão, cara. Não é, e não estou falando da escravidão de 1500, não. Lá no Egito, a moeda era escrava. Na Roma, a moeda era escrava. Na Grécia. Então a desigualdade sempre houve. Mas isso se tornou muito pujante, muito gritante, depois da Revolução Industrial. Porque as coisas ficaram muito mais rápidas a partir daí. Muito mais rápidas. Totalmente. Você tinha feito outra pergunta em seguida. Era mais em relação também às mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Sim, né, se as mudanças climáticas afetam, né, o grande substrato, né, o grande substrato de diversidade, que são os recifes de corais nos oceanos, né, se você está perdendo isso, você está perdendo o ambiente. O ambiente onde esses caras evoluíram. Se você está perdendo esse ambiente, você está perdendo... E perdeu a possibilidade de consumo, né? Não consumo, mas um grande fator de seleção é o ambiente. Né? Então, essas espécies evoluíram, mudaram, se adaptaram a esses ambientes por 400 milhões de anos. Essa história da evolução dos peixes é uma história de 400 milhões de anos, gente. Que é a nossa história também. Essa história é nossa também. Nós evoluímos
a linhagem que dá origem aos seres humanos, ela também surge há 400 milhões de anos atrás. Então isso também é uma história nossa. Por que a gente tem mais resistência a essas mudanças rápidas? Porque a gente tem isso aqui, ó, desenvolvido, cara. A gente consegue lidar melhor com os problemas. A gente não espera a mudança da forma pra gente resolver problemas. A gente altera o quê? O ambiente. A gente não muda a gente. A gente não mudar a forma demora milhões de anos. Mudar a cabeça, né, mudar uma ideia, demora também. Né, centenas de anos. Demora menos. Né, e tomar uma atitude para resolver um problema que pode acabar com, sei lá, com um bairro aqui de Santos. Teve uma enchente, vai acabar com o bairro, encheu tudo de água aqui, não sei o quê. Talvez essa mudança demore um ano. O corpo humano nunca mudaria um ano. Então, o que nos torna diferentes, mais resistentes a essas grandes mudanças, é a nossa capacidade de resolver esses problemas de forma macro. Mas voltando lá para os animais, eles não têm esse tempo. Então, tem uma enchente aqui, o que a gente constrói? Uma barreira, um dique, um canal. Né? Se tem um clareamento de coral lá e o coral morre, né, a donzelinha que mora lá vai fazer o quê? Perdeu o abrigo, perdeu o ponto de referência, perdeu os alimentos, perdeu onde ela punha os ovos, porque as donzelinhas, né, que são peixinhos pequenininhos, não sei se vocês conhecem, coloridinhos, ó, tem donzelinhas ali, ó, aquele azulzinho ali com a cauda amarela, bem no meio, do lado do... Isso, né? É Cromes, né? Tá aí, Cromes, alguma coisa? Então, donzela. Esses bichos são territorialistas, porque eles põem os filhotinhos, os ovinhos deles, né? Sentam ali e ficam cuidando dos ovinhos. Eles criam jardins ali, para eles cultivam jardins para comer, mas aí você mata o coral, velho. Você mata a alga. Você detona o lugar onde ele põe os ovos. Porra, ele não tem tempo. Ele não vai construir um berçário, ele não vai construir um dique, ele não tem tempo. A única coisa que ele pode mudar, e não dá para mudar a mente dele também, que nem a gente. A gente consegue mudar a nossa cabeça. Eles não, cara. A única coisa que eles têm para mudar é o corpo, é a forma. Só que a forma não muda no dia para noite, cara. Esses caras vão perecer. Vão perecer. Então, mudança climática, sim, é um fator estressor violento causado pela crise civilizatória, né? Pela crise do consumo que a gente vive. Eu não sei se é uma crise, mas pela crise eu acho que é uma crise para a natureza. O consumo é uma crise para a natureza, para o ambiente. E o consumo é uma necessidade da nossa civilização. Então, porra, não é um paradigma, é uma antítese, né? É uma antítese, é uma incongruência, acho melhor esse termo. É uma incongruência muito grande a nossa existência, né, com o ambiente. A gente precisa mudar muito. Mas ainda bem que a mudança no pensamento demora. Mas ela demora anos só. Dezenas de anos. Centenas no máximo. Não milhões de anos. Então ainda porque a gente é uma vírgula em toda a história, né? Então, pois é. Um pontinho. Um ponto de vírgula. Um ponto de vírgula. Reticências, melhor ainda. Da maneira que o senhor falou, tipo, a gente quer que o ambiente mude. O ambiente mude pra gente, não a gente se adequar ao ambiente. Pois é. E você vê que louco? Aí o ambiente muda pra nos atender. Mas não é pra te atender. É pra atender uma ideia de civilização que a gente construiu. De bem-estar, né, que a gente construiu. Será que há 30 anos atrás a gente precisava ter ar-condicionado aqui em Santos, bombando em todos os prédios? Não sei. Ar-condicionado há 30 anos atrás, se eu não me engano, usa neon, né? Usa um gás aí, eu não sei. Eu não entendo muito de mecânica de ar-condicionado, mas gasta energia, galera. Isso eu sei que gasta. Né? Gasta energia. Porra. E custa produzir energia. Custa em termos econômicos, mas custa também em termos, né, ambientais. Hidrelétrica. Hidrelétrica é uma energia limpa. Até a página 2.
o quanto que uma hidrelétrica do tamanho de Itaipuna interferiu no ambiente para ser construída. As espécies tiveram tempo de se adaptar? As populações? Eu não sei. Não sei. O quanto que uma termoelétrica não contribui para o aumento do efeito estufa. Porque termoelétrica está queimando diesel para produzir energia. E pasmem, senhores, a maioria das estações que produzem energia na Amazônia, grande Amazônia, são termoelétricas. A energia elétrica produzida na Amazônia é movida a diesel. Diesel, galera. Não é hidrelétrica. Na Europa, que não tem grandes rios, rios com desníveis muito altos, como é que se produz? No Japão, como é que se produz energia? Energia atômica, cara. Nuclear. Aí os caras vão falar, é a mais limpa que tem. Beleza. Teoricamente é. Mas se dá um tsunami, uma zica, e aí? Se a Rússia resolve mandar uma bala lá em Chernobyl, eles mandarem, e aí? E se queimar, e se pegar no reator? Na Ucrânia. Chernobyl tá na Ucrânia, né? E aí? A gente não sabe, cara. Por quê? Uma crise civilizatória. Os caras não estão brigando pelo ambiente, estão brigando por outras coisas ali, cara. Não, a gente tem que mudar a cabeça, e a cabeça dá pra mudar. O corpo é mais difícil. É isso que a anatomia me ensina. É muito mais difícil mudar o corpo da gente, de nós aqui, porque a gente tem a mesma... o mesmo molde. O mesmo molde estrutural, né? Isso pode parecer um pouco o arquétipo de Owen, que é uma coisa meio criacionista, mas não é. Não sou criacionista. Mas, de jeito nenhum. Mas, remontando um pouco esse arquétipo, para simplificar as coisas, todo mundo teve, entre aspas, né, o mesmo molde, um mesmo ancestral comum. Todo mundo teve o mesmo ancestral comum, cara. E a partir das pressões seletivas ambientais, houve as mudanças ao longo de milhões de anos. E, muita mudança, que gerou toda essa diversidade que hoje, a gente pode apreciar. Porque muito da diversidade se perdeu também naturalmente para o processo de extinção. A extinção é um processo natural. A extinção é um processo natural. Mas processos de extinção demoram milhares e milhares de anos. A gente está extinguindo espécies em décadas. Em décadas, gente. Na década de 80, quase não tinham mais baleias. As baleias foram caçadas à exaustão. Década de 80. Eu já era vivo. Por incrível que pareça, eu era vivo na década de 80. A questão do problema da extinção das baleias, né, que é um problema... cara, são animais gigantescos. São dos maiores vertebrados que já viveram nesse mundo, nessa biosfera. O maior vertebrado que já existiu no planeta, na história do planeta, é um cetáceo, é uma baleia. E um grande risco de ter sido extinguida durante os anos 80, durante um período que a caça era extremamente severa. Elas iriam sobreviver a essa mudança? A mudança gerada pela Revolução Industrial? Não. Por quê? Quando os caras iniciaram essa caça às baleias, eles faziam isso com barco à vela, movido a remo. Era uma arpoada. O cara fazia uma campanha de 30, 40, 50, 60 dias para pegar uma baleia. Era o limite que eles conseguiam caçar. Na década de 80, não. Eles tinham navios, indústrias, que com arpões pneumáticos, ou seja, você encaixa um arpão, né, gera pressão e atira, puf, com motor a diesel, com várias lanchas de apoio, com um navio ao lado que já processava a carcaça, permitindo que esses caras imediatamente pudessem caçar outra. E essa pressão advinda do quê? Da indústria, da civilização, né? Da crise civilizatória que eu falei para vocês. E toda essa pressão sobre a forma desses animais certamente levariam todos eles ao declínio, e levou, e posteriormente o declínio
haveria uma fixação de alelos, a população ia diminuir cada vez mais e em 10 anos, 20 anos, se nada tivesse sido feito, hoje a gente não teria nem 2/3 da diversidade de cetáceos que a gente tem nos dias atuais. O que mudou nessa história? Teve uma coisa que mudou. O que mudou? Não foi o tempo, não foi o clima, não foi nada disso. Só tinha uma variável que era passível de mudança. A mentalidade, a cabeça, a educação, o conhecimento sobre esses animais, né? E a mudança de pensamento sobre eles. E foi rápido, né? Direcionadas a nós mesmos. E a gente passou a acreditar nisso. Houve uma mudança na nossa cabeça. Houve uma mudança no nosso pensamento sobre esses animais. E por causa disso, dessa mudança, para eu mudar o meu pensamento sobre você, basta uma fofoca que a colega fizer. Eu mudo em 1 minuto, segundos. E foi isso que aconteceu com as baleias, cara. Por ativismo, por ações de grupos de conservacionistas, Greenpeace, principalmente Greenpeace na década de 80 e tal. Depois houve um cisma, né, uma separação entre os membros do Greenpeace e tal. Cara, isso fez com que as pessoas mudassem, né, como elas viam essa questão. E passaram a condenar a caça da baleia. Passaram a condenar. E isso salvou esses animais. E hoje a gente pode apreciá-los durante a temporada de inverno aos milhares aqui na costa de São Paulo. Que era algo impensável. Quando você queria ver baleia, você ia ver baleia onde? Na gringa, no exterior. Não, no Brasil não tem, isso tem. Todo ano tem aqui. Milhares. Aqui em Ilhabela. Do lado, Ilhabela está a 200 quilômetros da maior cidade da América Latina, galera. Por que elas estão passeando de boa no nosso litoral? Porque houve uma mudança nos anos 80 que impediu a caça às baleias no Brasil, no mundo em geral. Existem pessoas que ainda caçam? Existem. Não vou entrar no mérito se é certo, se é errado. Alguns justificam pela questão cultural e sobrevivência não é. Ninguém precisa comer carne de baleia, velho. Acho que a primeira coisa que veio na cabeça é de que eles caçavam para se alimentar, né? Era isso mesmo? Não, sim, eu acho que... Era só isso? Eu acho que há 200 anos atrás, 100 anos atrás, talvez. Né, num momento de crise, numa guerra, beleza. Mas você não precisa disso, cara, para comer proteína animal. Não precisa matar uma baleia. Não tinha até o mar pegar. E aí, por exemplo, a questão lá dos... acho que são os países nórdicos. Agora eu não vou ser leviano para apontar um país específico. Mas eu sei que ali nos países nórdicos, né, costumo chamar de países vikings ali, Islândia, Suécia ou Dinamarca, enfim, um desses países aí do norte da Europa, eles têm uma caça direcionada a espécies de cetáceo, cara. E eles fazem isso de forma cruel, eles ensinam isso às crianças. Crianças pequenas vão lá e dão facada nos golfinhos. Né? O mar, ele muda de cor. O mar fica vermelho durante a época de caça às baleias nesses países. É cultura? É cultura. Dá para mudar? Dá. Desde que você convença as pessoas. As populações vão suportar por muito tempo? Não. Não vão suportar. Né? Logo, logo vai ter um declínio nas populações de cetáceos. Talvez não tenha esse declínio tão abrupto, tão grande, porque as outras partes do mundo pararam. Né? A rigor, quem faz esse tipo de pesca, né, ou de caça é o Japão, né, e esses países nórdicos. Todos os outros países do mundo deixaram de fazer esse tipo de abate. Então, é isso, a questão da mudança. Né? Mas tem que ser uma mudança de pensamento, de ideias. Né? E essas mudanças não demoram tanto para acontecer. Não precisa de uma mudança de forma no encéfalo. Imagina, mudar um encéfalo? Milhões e milhões de anos. Realmente, estou achando esse episódio que está sendo bem importante porque faz uma ponte, né? Do microinvertebrados
né, invertebrados, tanto para a sociedade, né? Sim. Dessa mudança que eu acho que é o essencial de tudo que a gente está trabalhando aí na nossa conversa. Eu acho que foi uma aula incrível pra gente caminhar pro final do nosso episódio. E eu estou me sentindo muito inspirado, não sei você aí de casa, se você está se sentindo inspirado, mas eu particularmente. E Dedé não é só um rostinho bonito. Tá vendo? Dedé não é só um rostinho bonito, Dedé também é conhecimento, é cultura. Entendeu? Dedé, eu esqueci de falar, né? Antes de ser biólogo, eu fui advogado, cara. Então, sério? É seríssimo. Eu não costumo contar isso nos meus... Nem ponho isso no currículo para o pessoal não ficar assustado. Vamos passar. Chegando ao fim do nosso podcast, o momento tradicional do Pod Sem Nome, que é, professor, você nomear o nome do podcast e do seu episódio. Interessante isso. Vamos lá. É difícil, viu? É difícil. É interessante, mas é difícil. Mas baseado aí nesse contexto todo que a gente conversou, pode conhecer da escama para dentro para evoluir? Vai virar pra câmera, apontando, tipo, olhando diretamente pra lente, vai falar, esse é o... Aí você vai falar tudo, tipo... Puta que pariu, Ele esqueci. Era pode conhecer da escama pra dentro pra Pode evoluir. evoluir, pode né? conhecer. Pode Pode conhecer da conhecer escama pra evoluir. Pra evoluir. Tá, eu falo o que mesmo? Pode conhecer. Esse foi- Tá. Esse foi o pode conhecer da escama para dentro para evoluir? Muito bom. Então, gente, esse foi o final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Né? No próximo episódio aí a gente vai estar com as apresentadoras, a Laura, a Rebeca, que vai entrevistar a nossa professora Débora, e vamos falar um pouquinho mais sobre gente, né? Sair um pouquinho dos animais ali, dos corais, e falar da sociedade em si. Espero que tenham gostado. Muito obrigada aí, professor. De nada, disponham. Muito obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o Pod Sem Nome, batizado hoje pelo André com esse nome gigantesco. E até a próxima. Beijo. Iguais Se as inscrevam baleias, aí. gigantescos como as Como as baleias. baleias. Como as baleias. Acompanhem e fiquem ligados aí pro terceiro episódio. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio. Sigam, compartilhem, deixem o like, se inscrevam em todas as redes sociais. E um beijo. Tem essa. Agora a gente tá aqui pra mostrar pra vocês, fazer um merchandising do Lafeve Marca, o lugar que estamos pra esse episódio que foi maravilhoso, como vocês acompanharam, com a filha do André, adotada este ano, no primeiro semestre, e eu que introduzi os dois, eu que apresentei essa menina de ouro, a Lavínia. Sigam Lafeve Marca. E... André Casas Professor. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram. E é isso. Bem-vinda, Lavínia. Que lindo. Vambora, vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos comer. Lavínia,